Oi, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca, vestibulanda de Psicologia, participante aqui do projeto Juntos Somos Mais, tentando levar conhecimento para que mais estudantes cheguem onde eu estou tentando chegar no ensino superior. Hoje a gente vai começar de fato o conteúdo de literatura das escolas literárias. Vamos falar de trovadorismo, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, contextualização histórica é bem importante, porque o que está acontecendo na vida dos artistas, das pessoas, na verdade, todas, vai com certeza influenciar na mentalidade e que vai influenciar no comportamento também, né, e nas ações que eles desempenham. Então, esse movimento acontece entre os séculos 12 e 14, mais ou menos, que é o período correspondente ao da Baixa Idade Média, que aconteceu lá naquele período. A organização feudal está em declínio nesse período, justamente por isso a gente diz Baixa Idade Média. Toda a Idade Média, todos os 1000 anos, são estruturados nessa organização feudal, e quando ela começa a ruir, a gente diz que a Idade Média está terminando, por isso a Baixa Idade Média. E como era essa estrutura feudal, né? A gente tinha os reinos, que eram os feudos, né? E esses reis, esses senhores, que eram os donos da maior parte de terra, tinham os seus servos, que eram os camponeses, que trabalhavam para o rei e eram extremamente fiéis, né? Pela relação vassálica, tementes a seus senhores, extremamente obedientes. Assim como a igreja também, né? A igreja era uma instituição extremamente poderosa durante a Idade Média e detinha todo tipo de conhecimento, todo tipo de saber ficava nas mãos da igreja, de forma que a maior parte das pessoas não sabia ler, não sabia escrever, não tinha acesso a qualquer tipo de informação, porque era tudo monopolizado pela igreja. Isso era uma ferramenta de dominação, com certeza. Essa estrutura era muito rígida, né? E ela só sobreviveu em virtude da exploração dos camponeses, que eram a casta mais numerosa desse período. Para que eles se mantivessem quietos e agindo em concordância com essa estrutura, era necessária uma alienação, né? E a ferramenta ideológica da igreja foi, sem dúvida, extremamente importante para que isso acontecesse. Porém, se vocês se lembrarem das cruzadas, que foram as guerras santas, né? As guerras em nome de Deus, que a igreja promoveu para tentar recuperar Jerusalém, isso foi um start para essa estrutura começar a ruir, porque os soldados, que faziam parte de todas as castas sociais desse período, foram guerrear, foram participar do campo de batalha em outros territórios, né? Em contato com outros povos, em contato com formas de conhecimento, em contato com condições que proporcionaram que eles conseguissem expandir a sua visão e perceber o quanto o regime em que viviam antes era exploratório, era abusador e negativo, né? Conseguiram, graças a esse contato com o que estava de fora de sua realidade, perceber que aquela vida que levavam antes não era a que queriam continuar levando. Por isso, muitos camponeses não voltaram para os seus feudos depois da guerra, ou voltaram e começaram um processo de revolta contra os seus senhores e contra o sistema de maneira geral. A partir disso, a coisa começou a sair fora dos eixos e começou a declinar até o fim. Mas foi um processo, assim, bem devagar, foi um processo gradativo, porque é uma mudança extremamente forte, né? Foi um sistema que durou 1000 anos, então você imagina a força e imagina o quanto foi devagar para que essa desconstrução acontecesse, certo? Mas começou. Começou com essa dispersão dos camponeses e dos ex-servos em outros espaços, formando as primeiras cidades, os primeiros burgos, como a gente vai chamar nesse período, né? E esses agrupamentos de ex-servos, se você se aprofundar nos processos históricos, você vai ver que vai originar na formação das primeiras monarquias modernas,
que são os países europeus como a gente conhece hoje. E o primeiro a se consolidar foi Portugal, lá no século XV, né? Então é mais ou menos nesse contexto que o trovadorismo vai se passar, tá bem? E aí, obviamente, isso tudo vai reverberar na produção literária que a gente vai começar a conversar agora. Gente, vamos nos lembrar que esse período da Idade Média tem uma nomenclatura um pouquinho questionável de alguns historiadores que diz que foi a noite que durou 1000 anos. Por quê? Não havia geração de conhecimento, não havia desenvolvimento de inovações, não havia questionamento, não havia reflexão, tudo estava detido nas mãos da igreja. Por isso, houve assim, uma defasagem científica nesse período tremenda. Não havia, dentre várias outras coisas, por exemplo, não havia um equipamento para escrever as produções textuais. Por isso, a única forma de gerar cópias do que fosse produzido era a mão. O que é muito trabalhoso, né? Por isso, a maior parte da produção literária desse período a gente vai chamar de cantigas. São poemas, que são bem mais fáceis de transmitir escrevendo e também são mais fáceis de decorar. As trovas, elas são musicalizadas, essa característica é super importante. Quando havia uma apresentação, o artista decorava. Um poema também é bem mais fácil de decorar do que uma prosa, né? O artista decorava e declamava ao som de algum instrumento, sempre. É uma característica fundamental, a musicalidade, né? E geralmente também tinha algum artista dançando, era uma apresentação em conjunto, assim. Então a gente vai ter as trovas, que são em formato de poemas, a gente chama de cantigas, né? Temos as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As líricas vão tratar de sentimentos bons e as satíricas vão tratar de sentimentos ruins. Como assim, né? Percebam que a gente está saindo de um período que o teocentrismo era muito, muito, muito marcado por conta dessa influência católica, né? E como já está saindo, a mentalidade já está começando a mudar, não vamos ter conteúdo relacionado a Deus, relacionado à devoção nos poemas, né? Nas produções não vai ter marcadamente essa presença de Deus, mas vai ter influência dos ideais, porque afinal de contas aquilo estava muito enraizado nas pessoas, né? Por exemplo, um dos tipos das cantigas líricas é a de amor. E aí a gente consegue pensar em um arquétipo, assim, de cada um desses tipos, que dá pra gente generalizar as características que são principais de cada um desses que eu vou descrever aqui pra vocês. Nas cantigas de amor, o eu lírico é sempre masculino, e a voz ativa, né, do poema, não o autor, quer dizer, o autor era masculino também, mas o eu lírico certamente também era, que é a voz ativa, né, é o personagem que narra o poema. Era um homem, e era um homem sofrendo por amor, sofrendo porque ele tem uma amada, extremamente idealizada, sem defeitos, perfeita e inacessível. A gente chama essa característica de amor cortês, né? Que surgiu justamente nesse período da Idade Média. Fazer a corte implica justamente na submissão do homem em relação à mulher idealizada. Ele sofre por ela, ele é submisso a ela, ele faria tudo por ela, mas é impossível chegar até ela. E a gente consegue pensar nisso como uma influência da ideologia católica, né? Porque é uma característica forte, é um aspecto forte até hoje, né? Algumas pessoas que levam a religião bem a sério não fazem sexo antes do casamento, ou não fazem se não for por motivos de reprodução. Isso tem um traço religioso, né? E a gente pode relacionar isso. O homem não consegue chegar até essa mulher, existe um motivo, né? Então, e aí a gente tem esse interlocutor feminino extremamente idealizado, né? E aí a gente também tem as cantigas líricas de amigo, que tem o lírico feminino dessa vez, mesmo que o autor fosse um homem, o lírico e o autor diferentes. E aí essa mulher, ela é uma camponesa formosa, assim,
pura, ingênua, sabe? Que conversa com a natureza, com o mar, com as árvores. E ela está sempre angustiada, está sempre sofrendo porque o seu amado não está presente. E aí a gente também consegue relacionar isso com o contexto, porque como a gente teve as cruzadas, e a gente estava em um período de formação de monarquias, era muito frequente guerras, era muito frequente que os maridos e os namorados precisassem sair de dentro de suas casas, precisassem abandonar suas relações para ir participar de um campo de batalha, né? Então, é justamente sobre isso que fala esse poema, né? A mulher que está, essa camponesa, né? Que está triste, está magoada porque o seu namorado, seu amigo é sinônimo de namorado nessa língua, é porque como a gente está num contexto de formação do país, as características ainda estão se consolidando com mais consistência, né? Então, por exemplo, a língua a gente chama de galego-portuguesa, não é o português de Portugal que a gente conhece hoje, né? Tanto que vários exercícios de trovadorismo e até de humanismo, que é a próxima escola literária, geralmente vem com uma tabelinha de tradução, porque várias palavras que a gente não conhece hoje, mas que existiam no português daquela época, né? Bem, essas são as cantigas líricas, e aí a gente tem as satíricas, que são, elas têm um teor ofensivo, elas pretendem violentar verbalmente o interlocutor. Temos as satíricas de maldizer e as satíricas de escárnio. São bem parecidas. A diferença principal é que as de escárnio não serão explícitas na hora de se referir à pessoa a quem a ofensa se dirige. E aí deixa pistas, deixa algumas características para que quem está lendo descubra. E as cantigas de maldizer realmente revelam a identidade da pessoa, citam nomes e tudo mais, e deixam ali os pensamentos negativos acerca daquela pessoa. Gente, então esse é o trovadorismo. É mais ou menos por aí que acontece, tá bom? Deixem as dúvidas de vocês. Eu resolvi não ler trechos de poemas, porque eu não queria que ficasse maçante, nem muito longo, mas tem trechos nos exercícios que eu fiz. Acho bem importante fazer, principalmente por ser de um período tão antigo, em que a mentalidade era tão diferente, a língua era tão diferente. Se você tem um contato com esse exercício, você já consegue ver a carinha dele, e se aparecer um texto parecido com esse no vestibular, você já vai saber com certeza do que se trata. Um detalhe, existia sim narrativa. Nesse período o trovadorismo também contou com um texto corrido, né, em formato de prosa, mas em uma quantidade bem menor, porque realmente era muito difícil de produzir, de multiplicar e de propagar isso, né? São o que a gente chama de novelas de cavalaria. Mas não vale a pena guardar um espaço na sua cabeça pra lembrar disso. Lembre das provas, tá bom? Das cantigas, né? É isso, gente. Até a próxima.